Fala, galera! Beleza? Mais uma aula de matemática, professor Clayton. Hoje vamos falar do Teorema de Pitágoras, também conhecido como Teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos lá, então, para não perder o costume. Pega a apostila que já vai começar. Aula do Clayton, então, aula do Clayton. Ok, por favor, né? Para com essa palhaçada aí. Tá bom, então, vamos lá. Pessoas, então é o seguinte. Primeiro, o Teorema de Pitágoras, ele é aplicado em cima de um triângulo retângulo, beleza? Então, se você tem um triângulo com ângulo de 90 graus, o teorema é válido. Quando que eu uso teorema? Na maioria das vezes, quando o enunciado me dá dois lados e pede para eu determinar o terceiro lado, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Claro que os outros dois são ângulos agudos. Ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus. À frente do ângulo de 90 graus, eu enumerei o lado com a letrinha A, ao lado B e C. Tudo bem? Geralmente os livros didáticos trazem esta informação, ok? Bom, vamos lá. Os lados deste triângulo recebem nomes mais do que especiais, tá bom? Então, o maior lado do triângulo, ou seja, o lado que se opõe ao maior ângulo, que se opõe ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa, beleza? Então, a hipotenusa para a gente é o maior lado do triângulo e aqui, no nosso caso, é identificado pela letrinha A. Então, hipotenusa, beleza? Depois, os lados B e C, tanto faz se você trocar. B e C são chamados de catetos neste triângulo retângulo. Então, aqui, dando nomes aí aos bichinhos, eu tenho os catetos e a hipotenusa, beleza? Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? O teorema diz assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de seus catetos. Então, esse aqui é o famoso Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, professor, mas eu não entendi quem é ou quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Vou te dar duas maneiras de identificar, beleza? A primeira maneira é a seguinte: você identifica a hipotenusa, os lados que sobram são os catetos. Então, hipotenusa se opõe, está sempre à frente. Guardem isso. Oposto em matemática é aquilo que está à frente. Então, oposto ao ângulo de 90 graus. Essa é a hipotenusa. Os lados que sobraram são os catetos. Uma outra maneira de identificar é assim: você identifica os catetos, o lado que sobrou, a hipotenusa. Aqui, os catetos formam um ângulo de 90 graus, o lado que sobrou é hipotenusa. Então, assim você consegue identificar a hipotenusa. Se você trocar a ordem dos catetos, não tem problema nenhum, beleza? Então, o teorema de Pitágoras, ele fica resumido assim: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de seus catetos. Beleza? Ok? Bom, um triângulo bastante conhecido e auxilia bastante é um triângulo chamado de triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico, ele é um triângulo cujos lados medem, respectivamente, 3, 4 e 5. Ah, mas quem é quem? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Pensou? Então, se o triângulo ele possui os lados 3, 4 e 5, significa
que a maior medida, ou seja, o 5, é a hipotenusa. Beleza? Então, a hipotenusa é sempre o maior lado desse triângulo, ok? Então, no nosso caso, eu teria assim, 3, 4 e 5. Beleza? Então, esse seria o tão conhecido para mim triângulo pitagórico. A partir desse triângulo, você tem a possibilidade de resolver alguns exercícios sem a aplicação do teorema de Pitágoras, beleza? Bom, vamos resolver alguns exemplos para ficar claro aí para vocês essa definição. Vamos lá, então. Um exercício resolvido aí para a gente discutir o teorema de Pitágoras, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo retângulo, de acordo com o enunciado, ele pede para a gente determinar a medida x, ok? Bom, para calcular o x, veja bem, eu tenho dois lados e eu quero o terceiro. Então, eu entro com o famoso teorema de Pitágoras. Então, eu aplico esse teorema quando eu tenho a medida de dois lados e quero calcular o terceiro. O teorema de Pitágoras diz assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Beleza? Vamos lá, então. Primeira coisa, identifica quem que é a hipotenusa. Beleza? Porque se trocar os catetos, não tem problema nenhum. Vamos lá? Bom, então é o seguinte, ó, duas maneiras. O lado que está à frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. No nosso caso, x. Essa é uma maneira de identificar. Ou você identifica os catetos, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus. O lado que sobrou é a hipotenusa. No nosso caso, a hipotenusa é justamente quem eu quero calcular. Beleza? Então, substituindo na fórmula, lembrando que o A é hipotenusa, ficaria assim, x ao quadrado igual, tanto faz escrever 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou escrever 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Melhorando a expressão, percebe que daqui para cá eu apliquei o teorema. 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Portanto, x ao quadrado é igual a 100. A partir daqui, eu tenho potência de um lado, passo para o outro lado, virou raiz. Então, ficou assim, x é igual a raiz quadrada de 100, beleza? Pensa aí, quanto que é a raiz quadrada de 100? Então, no caso, ficou assim, x é igual a raiz quadrada de 100, 10. Não tira como mais ou menos, beleza? A gente está trabalhando com medida, então a parte negativa é descartada, beleza? Bom, essa é uma maneira de calcular a tradicional aplicação do teorema de Pitágoras. Ô, Cleito, então, veja bem, eu estava pensando aqui, minha cabecinha, tá? Se eu tenho esse triângulo aqui, se eu conseguir perceber que ele é semelhante ao triângulo pitagórico, eu posso aplicar o triângulo pitagórico e resolver sem aplicação do teorema de Pitágoras? Isso, esse daí é o nosso aluno participante de todas as aulas, Marley Canguços. Carinhosamente, eu chamo de Munha. É isso mesmo, Munha, perfeito. Eu vou mostrar uma outra maneira de resolver esse exercício quando o triângulo é semelhante ao pitagórico, beleza? Bom, então uma outra maneira aí bem destacada pelo Munha é a gente trabalhar com um triângulo pitagórico. Percebe meu triângulo pitagórico? 3, 4, 5. Esse símbolo significa semelhante a esse triângulo que foi dado. Isso é válido simplesmente porque daqui para cá, todos os lados
foram multiplicados por 2. Ó, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Como eu tenho um ângulo comum de 90 graus, eu tenho caso de semelhança, lado, ângulo, lado, que é o famoso ALA, beleza? Então, eles são semelhantes, ou seja, se eu multipliquei o 3 por 2, o 4 por 2, multiplicando o 5 por 2, eu descubro que o valor de x é igual a 10 centímetros. Justificativa semelhante, se for uma prova dissertativa, tá? Semelhante ao triângulo pitagórico. Tudo bem? Então, quando isso acontecer, se for uma prova dissertativa, pode ser justificado desta forma. Beleza? Ok? Mas tem que justificar na prova dissertativa. Numa prova objetiva, não tem problema. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Bom, mais um exemplo aí, um exercício resolvido, exercício 2, beleza? Onde ele pede assim, determinar os valores de x, y no triângulo a seguir. Ok? Bom, neste caso, ó, é dado um triângulo retângulo, lados x, y, que são seus catetos, e a hipotenusa foi dado como 3 raiz de 2. Cleito, como que eu sei que isso daqui é hipotenusa? Olha, participação especial, tá. Beleza? Ó, não se opõe ao lado de 90 graus, então é o maior lado desse triângulo. Então, por isso que eu disse que esse cara é hipotenusa. Informação do problema, ele diz assim, a tangente do ângulo alfa é igual a... A tangente é uma das razões trigonométricas, que nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fechou? Aqui, pessoas, é o seguinte, quando que um resultado de uma divisão é igual a 1? Só recordando, deixa eu colocar aqui para vocês. A tangente de um ângulo qualquer é sempre o cateto oposto, que é uma divisão, dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem? Então, neste caso, eu estou dividindo dois lados do triângulo. O cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Beleza? Não se esqueçam, oposto em matemática, aquele que está à frente. Adjacente, aquele que está ao lado. Então, se eu estou dividindo através da fórmula da tangente, dois valores, ou seja, o x por y e o resultado é 1, significa necessariamente C, e somente C, que este lado é exatamente igual a esse. Se em um triângulo eu tenho dois lados iguais, significa que eu também tenho dois ângulos iguais. Então, os ângulos da base, lado diferente do triângulo isósceles, eles são iguais. Então, no nosso caso, os dois ângulos iguais são esses dois aqui. Tudo bem? Beleza? Se esses dois lados são iguais, a base é 3 raiz de 2. Consequentemente, os ângulos da base são iguais. Em um triângulo retângulo ou em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, eu sei que somando alfa mais alfa, o resultado tem que ser igual a 180. Beleza? De novo, ó, a hora que eu somar alfa mais alfa, beleza? Então, ó, alfa mais alfa mais, claro, o ângulo de 90 graus, se assim preferir, isso tem que ser igual a 180
graus. Ou se quiser fazer direto essa passagem, não tem problema. Daqui, então, eu tiro que esse alfa, que eu dependo dele, é igual a 45 graus. Beleza? Bom, se eu tenho dois lados iguais, ok? Significa que tanto faz eu usar x ou eu usar y. Esse lado é igual a esse. Eu vou escrever aqui, ó. Então, x é igual a y. Com isso, eu tenho condições de aplicar o teorema de Pitágoras. A quadrado igual b quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, o A é a hipotenusa desse cara. Ou seja, 3 raiz de 2. Então, no caso, 3 raiz de 2. Não posso me esquecer que isso aqui está sendo elevado a 2. Tudo bem? Então, ó, isso aqui elevado a 2. Beleza? Tá. Então, aplicando o teorema, ficou assim. O quadrado de 3 raiz de 2 tem que ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza? Professor, por quê? Porque x é igual a y, né? Os dois lados são iguais. Ah, mas e se eu usar o y? Dá na mesma. Então, aqui, desenvolvendo esse quadrado, não se esqueçam, tem que elevar o 3, tem que elevar o 2. Então, aqui ficou assim, ó. 3 que multiplica... Opa, peraí. Aqui. 3 raiz de 2, 3 ao quadrado, então ficou 9, que multiplica 2, beleza? Isso tem que ser igual a 2x ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Nessa passagem, ó, 2 multiplicando, 2 multiplicando. Passa o samurai enlouquecido nele, ó. Corta 2 com 2. Ficou assim, x ao quadrado igual a 9. Então, potência virou raiz. Então, conclusão, fica x igual a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, o valor de x igual a 3, consequentemente, o y também é igual a 3. Como eu não tenho unidade nem medida, eu deixo somente indicado. Não se esqueça, você está extraindo a raiz de um número. Eu sei. Muitos estão pensando, mas 3 menos 3 vezes menos 3 também é 9. Só que trata-se de uma medida, então nem precisa, nem coloca o sinal de menos, tá? Então, considera só a parte positiva da coisa. Beleza, pessoal? Mais uma aula finalizada aí sobre o famoso teorema de Pitágoras. Muito obrigado, Marley. Imagina, querido, é um privilégio participar dessas aulas. Muito obrigado, Tá bom, querido, até a próxima aula, tá? Beleza, para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula.